Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de roda de conversa, né, onde refletimos e debatemos as mais diversas temáticas essas que são colocadas aí em pauta a pedido da população. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo de formação, trabalho no Centro Educacional e Técnico de Araraquara como docente. Além disso, trabalho no CAPES 2, que é Centro de Atenção Psicossocial, e há aproximadamente 15 anos atuo como psicólogo clínico aqui na cidade de Araraquara. E hoje vamos falar de uma temática tão importante e necessária quanto todas as outras temáticas que a gente vem trabalhando aqui ao longo desse mês, que é a questão da proteção dos nossos animais e a questão do abandono e adoção. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas questões, mas antes disso eu queria introduzir que a proteção animal, ela tem se tornado cada vez mais importante para a vida em sociedade, pois ser protetor dos animais vai muito além de resgatar os animais que estão abandonados na rua. E aí é nessa perspectiva que a gente trouxe a live hoje, cujo título é Proteção Animal, Abandono e Adoção durante a Pandemia. E para contribuir com esse debate, com essa reflexão, eu convidei duas grandes amigas, a Leide Lira, que é técnica de enfermagem e ativista social nas causas referentes aos direitos e proteção dos animais. Para contribuir mais ainda com esse debate, a gente conta também com a presença da Viviane Peroni, que é estudante do curso de técnico de enfermagem e ativista social também nas causas referentes aos direitos e proteção dos nossos animais. Então, meninas, antes da gente iniciar a nossa grande reflexão, eu gostaria que cada uma de vocês se apresentasse um pouco para a gente conhecê-las e logo em seguida a gente já dá início aí à nossa grande reflexão de hoje. Então, Leide, é com você, depois você passa a palavra a Viviane. Sejam muito bem-vindas a essa roda de conversa, né, onde a gente vai poder refletir aí um pouco sobre os cuidados com os animais, sobre a proteção e a questão do abandono dos animais. Então, Leide, é com você. Bom, primeiramente, boa noite, Paulo. Quero agradecer essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto que é tão importante para a gente, né? Obrigada aí aos internautas, boa noite a todos. Eu sou técnica de enfermagem, como o Paulo já falou, e a gente faz um trabalho aí, a gente costuma falar assim que é um trabalho de formiguinha, tá? Ajudando os animais carentes, levando um pouquinho de conforto para eles, né? Lembrando que todos na sociedade podem fazer isso, mas nós temos um grupinho bem seleto que faz esse trabalho para estar ajudando os animais. Viviane. Boa noite, Paulo. Obrigada pela oportunidade. Boa noite aos internautas. E me chamo Viviane, né, como o Paulo já falou, tenho o privilégio de ter o Paulo como meu professor. E vamos bater um papo gostoso hoje, né? Vamos falar o que a gente faz, como a Leide falou, um trabalho de formiguinha, mas que a gente salva muitas vidas. É muito importante isso que vocês colocaram, né, ressaltando que é um trabalho que é feito por quem é ativista, mas isso não isenta qualquer cidadão de estar aí contribuindo de alguma forma no que diz respeito a essa proteção e esse cuidado com os nossos animais, né? Sobretudo com aqueles animais que são deixados na rua, que são abandonados e que são maltratados, que vocês vão falar um pouco aí a respeito disso. E aí eu gostaria de dar uma boa noite a Fernanda Zuvico, que está aqui conosco, a Maria de Lourdes, que está aqui conosco, e outras pessoas que aqui estão, né, mas não colocaram nenhuma mensagem, então fiquem à vontade para dar uma boa noite, para a gente saber quem está aqui conosco, né, e ter esse bate-papo aí com vocês. Então, meninas, para a gente iniciar a nossa grande roda reflexiva,
Eu gostaria de saber de vocês o que é ser protetora dos animais. O que vocês falariam para nós em relação a isso? O que é ser uma protetora de animais? Paulo, eu costumo dizer assim, o protetor tem aquele ato de amparar, né, de proteger, de socorrer, lembrando que toda a sociedade pode estar fazendo o papel de protetor. Um simples ato de pôr uma comida na rua, uma água, uma denúncia, uma simples denúncia é um ato de proteção. Só que o nosso trabalho é um pouquinho mais, costumo dizer assim, mais longo, porque a gente dá lar provisório, a gente faz a castração, né, para fazer a adoção, a gente cuida do animal que está doente para depois pôr para doação. E tem aquele cuidado com os animais de ruas, porque, querendo ou não, dentro da sociedade, ainda o que pesa muito é a castração, né? Porque existe tanto abandono, porque as pessoas abandonam sem castrar. Então, esse é o nosso trabalho que a gente faz, uma ajudando a outra, tá? Então, às vezes, eu estou com uma cria na minha casa, a Viviane me ajuda com ração, eu dou lar provisório e vice-versa. Então, esse é o nosso trabalho, Viviane. É isso que a Leide falou, né? Sempre socorrendo, qualquer pessoa pode ser uma protetora, porque você vê o bichinho no estado, às vezes, atropelado, né, machucado. Então, a pessoa que acolhe aquele animal, automaticamente é uma protetora, salvando o bichinho. Ser protetora é isso, amparar. Ok. Deixa eu ver se eu estou errado. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Então, eu acredito que ser protetor dos animais e se colocar nessa posição é algo que vai além de proteger aquele animal fisicamente, né? Porque eu acho que envolve toda uma questão de afetividade, toda uma questão de amor, toda uma questão de cuidado e uma preocupação com o bem-estar e com a saúde desse animal. Então, seria algo também que vem carregado de uma afetividade de amor, meninas? Correto. Estou errado? Não, está correto, é isso Não, mesmo. Com certeza, Paulo. É uma questão de saúde pública, né? Qualidade de vida. Ok. Meninas, e em relação à questão da adoção dos animais? Queria que vocês falassem um pouco em relação à adoção como um todo, né? Se existe alguma dificuldade para as pessoas adotarem ou para esses animais serem adotados, e mais especificamente, se existe uma dificuldade daqueles animais que são mais velhos ou aqueles animais que apresentam algum tipo de deficiência, deles serem adotados em detrimento de outros que são mais novos? Então, assim, geralmente os gatinhos, as pessoas querem os olhinhos azuis, querem os branquinhos, os pretinhos ficam para depois. Os animais idosos é sempre mais dificultoso a gente fazer a doação. Mas às vezes acontece algum milagre e vai, sabe? Assim, mas é muito difícil, sim. Os idosos, os animais com deficiências também. A gente tem muita dificuldade nisso. Pode falar. Paulo, o que eu vejo é assim, as pessoas, principalmente eu falo assim, o gato mais velho tem a questão de ponto de fuga, então muitas pessoas não querem por isso, né? O animal com deficiência, eu costumo pensar assim, a gente tem que se pôr também no lugar do adotante, por quê? Porque a gente quer levar conforto para o animal. E um animal deficiente, Paulo, às vezes requer, por exemplo, um cuidado muito maior, por exemplo, tanto financeiro, quanto ele ter um humano à disposição dele o dia inteiro. Então, dificilmente se consegue um adotante que tenha essas condições financeiras e condições, por exemplo, às vezes é um animal deficiente, com a deficiência visual, às vezes tem que trocar, né, a fralda do animal. Então, existe essa dificuldade por isso, e eu costumo dizer assim, quando a gente pega esses animais, Paulo, na maioria das vezes, a gente acaba ficando com eles. Tanto os idosos, tá? Quanto os deficientes. Então, a gente acaba se tornando assim. Uma coisa que eu quero estar desmistificando aqui sobre o protetor é que nem todos os protetores, nós não somos acumuladores, tá?
Porque a gente tem noção que a gente, para levar um animal para dentro de casa, a gente primeiro tem que passar ele por um veterinário, a gente tem que ter um ambiente de isolamento para não misturar com os outros saudáveis. Então, é aquilo que a gente sempre coloca. A gente não é só simplesmente pegar um animal e colocar dentro de casa. Tem que existir todo um cuidado e gasto. Ok, o que diferencia muito mesmo da questão do acumulador, né? Quando a gente fala da questão do acumulador, a gente está falando de uma pessoa que deixa o seu próprio ambiente de casa completamente disfuncional. Então, se a gente for pensar na pessoa que acumula animais, muitas vezes esses animais ficam soltos pela casa, mas defecam em cima de fogão, em cima de mesa, em cima de cama, deixando aquele ambiente disfuncional, né? O que não acontece com as pessoas que são protetoras, né? As pessoas, elas têm todo um cuidado para preservar o seu próprio ambiente de casa, né? Para que ela consiga conviver bem enquanto ser humano, mas que também propicie um ambiente que seja adequado para aquele animal, né? Sem fazer com que aquele ambiente fique totalmente desorganizado ou totalmente disfuncional. Então, Leide, Viviane, muito bem lembrado, porque muitas vezes as pessoas acreditam que pelo fato da protetora ter 9 gatos, ou vamos pensar, tem 15 cachorros, é uma acumuladora. Não. A gente precisa olhar de forma clínica e técnica para a gente não enquadrar as pessoas que são protetoras de animais como se elas tivessem uma patologia, né? Então, por isso que precisa ter esse olhar apurado e clínico e técnico, conforme a Leide bem colocou aí na sua fala. Estou errado, Leide? Não, tá certíssimo, Paulo, mesmo porque a gente tem que pensar na saúde dos outros animais que estão ali dentro. Então, muitas pessoas, às vezes, Paulo, falam assim, o protetor não socorreu naquela hora. A gente não pode correr esse risco, Paulo, por exemplo. Você pega um animal na rua, você não sabe se ele tem algum tipo de zoonose, por exemplo. Aí você coloca dentro da sua casa, se você não tem aquele ambiente de isolamento que a gente está acostumado a ter, se já está ocupado, a gente não pode socorrer outro animal, porque a gente pode levar o risco para a qualidade dos outros animais da casa que está saudável. Porque antes da gente colocar dentro de casa, a gente tem que saber se esse animal tem algum tipo de zoonose, que é muito grave, né? E, inclusive, para a saúde nossa, né? Então, é uma questão, assim, de discernimento, entendeu? Então, às vezes, não é que a gente deixa de socorrer, a gente faz o que pode, só que nós não podemos acumular animais, por exemplo, misturar animais saudáveis com doentes. Isso não é ser protetor. Aí acaba a situação se tornando, assim, mais triste para os próprios animais. Ok, muito obrigado pelo esclarecimento. Ô Viviane, eu queria ouvir um pouco de você, uma vez que vocês, enquanto protetoras, né, defensoras aí dos direitos e proteção dos animais, vocês acabam se deparando com essa situação de ter que resgatar animais na rua, né, muitas vezes quando veem, ou muitas vezes quando ligam para vocês, provavelmente as pessoas que conhecem vocês, quando vê algum animal na rua nessa situação, provavelmente vão ligar para aquelas pessoas que, de fato, sabem que vão ajudar. Nesse sentido, quando vocês pegam algum animal na rua que está machucado, que está com algum problema, vocês recebem algum apoio de algum veterinário da cidade ou de alguma clínica veterinária na cidade, no sentido aí de ter esse apoio ou durante o dia ou 24 horas, pensando até que não existe um horário para um resgate de um animal, que pode acontecer a qualquer momento? Vocês recebem esse apoio de algum veterinário na cidade ou de alguma clínica veterinária? Olha, Paulo, infelizmente não. Tem clínicas 24 horas, mas é tudo particular. Então, já aconteceu sim, da gente ter que resgatar um cachorro com tumor imenso, com bicheira. Não tinha onde levar, que era durante a noite, levamos no dia seguinte. Foi um gasto altíssimo e, assim, não temos ajuda, respaldo de prefeitura, alguma ONG, assim, até Araraquara não tem ONG. Aí, o que a gente faz? A gente socorre e a gente faz rifa. Aí, faz rifa, vende, tenta vender para os gastos, né? Cumprir, acabar os gastos. Mas, okay,
É difícil. Ok, quer complementar, Leide? Sim, Leide? Paulo, se for durante o dia, você pode estar recorrendo com esse animal na APA ou no ambulatório do Pinheirinho. Tá? Lembrando que o ambulatório é particular, tá? Alguma taxa você vai pagar, agora 24 horas não. Então, é como a Viviane colocou, sabe? É um custo que tem que sair do nosso bolso, e é por isso que muitas pessoas às vezes não entendem o porquê da gente deixar de socorrer. É uma questão também financeira. Não adianta a gente pedir. Nós não temos ajuda, sabe? Até uma questão assim, eu costumo falar sempre. Quem ajuda mais a gente é as pessoas mais humildes, que faz doação de ração, de um remédio, entendeu? Mas esse apoio a gente não tem realmente. Eu acho assim, nós que somos um grupinho seleto, a gente vive como a Viviane falou, você faz rifa, você estoura seu cartão, né, de crédito, mas a gente não tem apoio nenhum. Ok. Nesse sentido, uma vez que vocês não têm apoio aí de nenhuma instituição, de nenhuma clínica, de nenhum veterinário, e vocês colocaram que os tratamentos eles são pagos, mesmo que seja uma taxa que é simbólica ou não, mas é um dinheiro que vai, é um dinheiro com remédio, é um dinheiro com a consulta, é um dinheiro para um procedimento. Me fala uma coisa, para as pessoas que estão nos assistindo agora, se as pessoas se sentirem à vontade para estar ajudando com algum medicamento próprio para animais, com ração, qualquer outro tipo de doação, como que as pessoas podem fazer para procurar vocês? Pelo Face, por esse Face mesmo, Leide Lira, a pessoa pode estar mandando mensagem, tá? A gente tem uma regra que a gente não gosta de receber doação em dinheiro, tá, Paula? A não ser que seja caso de cirurgia, que a gente tenha um atestado na mão para mostrar para a pessoa, tá? A gente prefere doação realmente dessa maneira. Se a pessoa quer dar um remédio, dá a receita, a pessoa vai lá, compra. A ração, a mesma coisa, do endereço, a pessoa leva a ração, entendeu? É uma questão, assim, de pensar como num todo, porque quando o grupinho começa a crescer, eu costumo dizer assim, dinheiro às vezes corrompe as pessoas, entendeu? Então, a regra nossa aqui, a gente quer doação, e principalmente, Paulo, que eu acho que o mais importante é o olhar da pessoa, ao olhar o ser vivo, ao animal, entendeu? Porque ninguém precisa procurar gente para estar ajudando um animal. Ajude o animal da sua rua, castre um animal, entendeu? Leva lá na APA, faz a fichinha, entendeu? Porque às vezes, como você falou, tudo tem um custo, mesmo para os protetores. Um exemplo, a taxa mínima hoje é R$ 40. Então, já teve época que a Viviane castrou mais de 200 gatos. Então, faz as contas. Então, é muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que pedir, assim, para a sociedade como um todo, não simplesmente jogar para cima da gente, porque tanto no meu ambiente como dela, também tem um limite por uma questão de qualidade e conforto do animal. Entendeu? Você quer ajudar? Gente, na rua, coloca uma água. É tão triste a gente ver um animal com sede na rua, sabe? Procura saber se aquele animal está castrado, chama alguém, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que seria uma grande colaboração da população. Ok, é super importante essa fala que vocês colocaram em relação a outras pessoas ajudarem. Eu acho que vocês deixaram bem claro, né, que toda ajuda é bem-vinda, mas essa coisa de ajuda com dinheiro não é uma coisa que cabe dentro do perfil aí de vocês, né? Mas se quer ajudar, compre o medicamento, ajude aí a pagar uma cirurgia, a pagar uma castração, e a própria pessoa, se ela quiser ir junto também, eu acho que vocês deixam à vontade, até para que vocês não tenham acesso a esse dinheiro, como a Leide bem lembrou, né? Muitas vezes as pessoas até deixam de ajudar financeiramente, porque às vezes sabe de um caso ou outro de pessoas que recebiam dinheiro e ao invés de ajudar mesmo na proteção dos animais, acabavam utilizando aquele dinheiro de uma forma indevida. Então, isso é importante, porque isso mostra a transparência que vocês têm e o trabalho sério que vocês têm, né? Então, achei muito pertinente a fala de vocês.
O João Carlos Gomes, ele está aqui conosco, ele fala boa noite. Gostaria de saber se alguém tem uma fêmea bebê para adoção. Já que ele fez essa pergunta, né, que vocês podem se sentir à vontade ou não para responder, mas eu já vou engatar com uma outra questão, né? Já que ele pergunta se tem uma fêmea bebê aí para adoção, como que é feita a adoção aqui na cidade de Araraquara? Se a pessoa tem interesse de adotar um animal, como que é o processo da adoção aí de um animal aqui na cidade de Araraquara? Paulo, no nosso caso, a gente costuma fazer assim, às vezes a gente pega uma cria, a gente espera desmamar, né, para estar castrando tanto o cachorro ou a gata, e depois a gente costuma postar. A gente costuma postar no Face, a gente não somos chatas, como muitas pessoas falam que protetores fazem muitas perguntas para o adotante. Gente, a gente está doando um ser vivo, a gente precisa saber pelo menos de algumas questões para a gente estar analisando o perfil desse adotante, tá? Não é que nós somos chatas, porque às vezes, por causa de uma simples grade, por exemplo, que não tenha na casa, o adotante não quer um animalzinho. A gente pergunta, porque às vezes a gente pode pôr essa tela, né, para o adotante, então a gente costuma postar, a gente dá um termo, tá, de responsabilidade, a gente pede para a pessoa o seguinte, uma semana de adaptação, se não der certo, devolve nas nossas mãos, não é para passar para terceiros, tá? Então, no nosso Face, a gente sempre está postando, certo? E garantindo a castração e a primeira dose de vermífugo, tá? Viviane. E assim, e antes da gente fazer a adoção, a gente faz uma visita. A gente faz uma visita, tipo uma entrevista, porque assim, a pessoa que vai pegar o animal tem que entender que ele vai ser um membro da família, né? Então, ele tem que ter o conforto, tem que ter água. Então, a gente faz uma entrevista para ver se vai estar tudo ok. E aí, segue em diante. E a gente tem que... Em todas as adoções nossas, a gente tem sucesso. Bom, que bom, porque isso mostra o cuidado que vocês têm, né? E achei uma coisa muito bonita agora que vocês falaram, né? A pessoa adota, se de repente por alguma situação quiser devolver, vocês enfatizam, não deixe esse animal na rua, não dê esse animal para uma outra pessoa, devolva para nós que a gente vai reconduzir aí essa nova adoção desse animal, né? Então isso mostra o cuidado e eu acho que isso faz com que as pessoas até se sintam também mais tranquilas na hora de adotar. E o cuidado que vocês têm com a visita, né, de ir até a casa, para ver se realmente o ambiente é um ambiente adequado, se é um ambiente que oferece uma tela, como a Leide falou, né, até porque se não tiver a tela, como vocês sabem que existe o risco de fuga, se a pessoa não tem condições de colocar essa tela, vocês podem estar ajudando aí na colocação dessa tela. Então, por isso que é importante a visita, não é pelo fato de ser chato, mas é pelo fato de preservar aí, pela vida desse animal que a pessoa resolveu adotar para dar continuidade aí aos cuidados, não é isso? Isso. Com certeza, Paula. Mesmo porque um ser vivo, a gente costuma orientar o adotante se ele está pronto, porque querendo ou não, ele passa a ser um membro da família, ele vai ter gasto, ele tem as necessidades fisiológicas como todos nós temos, entendeu? Então, a pessoa tem que fazer um planejamento, sim, para receber um animal, para não existir abandono futuramente. Ok. Então, João Carlos Gomes, né? Se você tiver interesse em adotar aí um cãozinho fêmea bebê, entre em contato com as meninas, né? Se as meninas tiverem, com certeza as meninas vão orientar no que diz respeito ao procedimento, senão as meninas vão passar para outras organizações aí que as meninas devem conhecer, outras protetoras também, para estar encaminhando você para uma adoção responsável, né? O que eu costumo falar que isso sim é uma adoção responsável quando existe essa preocupação que vocês colocaram aqui. O Moisés Filho dá boa noite para nós. O Edson Rodrigues Filho dá boa noite para vocês, meninas. A Marcela Andrade coloca boa noite, tia Leide, você está linda, e eu diria linda como sempre, não só hoje.
A professora Ana Paula se encontra aqui conosco e coloca lindas e queridas, né? E a professora Ana Paula coloca: vocês fazem um trabalho incrível, parabéns. Planejamento e amor são fundamentais, né? E aí não só na adoção de uma pessoa, mas na adoção também de um animal. E o Moisés Filho coloca: Paulo, tenho um pitbull e adotei ele com 1 ano. Ele foi abandonado 2 vezes e era muito carente, mas graças a Deus já faz 3 meses, hoje está lindo, dorme ao lado da minha cama e é o meu bebê. Conforme a Lady falou, né, é um membro da família, passa a ser um membro da família, né? Eu tenho 2 animais aqui, um que eu ganhei, o outro que eu adotei, já foi uma adoção tardia, né? O Theo, eu adotei o Theo com 1 ano e 8 meses, que é o que a gente considera uma adoção tardia, que muitas pessoas não querem, porque acham que o cachorro vai vir cheio de vícios. Na primeira semana, o Theo estranhou, era meio arisco, mas à medida que você vai dando carinho, que você vai oferecendo cuidado, o animal ele se apega a você e, na verdade, ele passa a cuidar de você, pelo carinho que você dá. Então, ele retribui esse carinho. Animal, eu costumo dizer que não é muito diferente de nós, seres humanos. Se a gente não dá afetividade, não tem como a gente ter afetividade, né? Se a gente é agressivo com o animal vai ser agressivo e arisco conosco. Então, o animal dá aquilo que você dá. Na verdade, ele devolve aquilo que você dá. Então, por isso é importante a gente prestar atenção no nosso comportamento quando a gente se propõe aí a adotar um animal ou a ter um animal, que eu sou contra a compra de animal, né? Eu acho que o animal ele tem que ser adotado, ele tem que ser presenteado. O animal não tem que ser comércio, né? Mas cada um aqui tem a sua visão, essa é a minha posição, respeito a posição de quem compra, mas é a minha posição e não tenho, sou contra isso, mas não deixo de ter amizade com quem faz isso, né? Cada um é livre para fazer as suas escolhas. E aí, meninas, eu queria entender de vocês como é feito quando vocês encontram algum animal na rua com alguma certa deficiência. Qual que é o procedimento? Olha, Paulo, é aquilo que eu estou te falando. A gente que já tem esse instinto, a gente jamais vai deixar para trás. A gente vai levar para casa, não, porque na hora, Paulo, como a gente já tem esse amor, a gente não vai lembrar se tem dinheiro, se não tem. A gente jamais vai deixar aquele animal lá, porque tem muitas pessoas, Paulo, que às vezes pega um animal atropelado na rua, por exemplo, e fica postando, vendo o animal agonizando. Eu acho que a pessoa tem que socorrer primeiro, sabe, o animal, tirar o animal daquele desconforto, procurar ajuda, mas não ficar postando, porque aí as pessoas costumam... Eu não sei se eu estou certa, depois você pode até me corrigir. Tem pessoas egocêntricas que só pensam em si próprio e tudo se vitimiza, por exemplo... eu não vou socorrer porque esse problema não é meu, esse problema não é meu, né? Mas às vezes pode um dia acontecer com o animal dessa pessoa também. E muitas pessoas costumam também colocar a culpa no poder público. Então eu penso assim, se eu me deparar, como já aconteceu comigo, né, de um gato ser atropelado na minha frente, eu não pensei 2 vezes. Eu não vou ficar pensando que o Bolsonaro vai vir lá de Brasília me socorrer aqui. Eu tenho que me virar com esse animal, entendeu? Eu tenho que ter a visão que eu estou diante de um ser vivo pedindo socorro. Então, eu tenho que dar um jeito, eu levo para casa, e depois eu vou ligar para alguém, vou procurar ajuda, entendeu? Então, é esse mesmo ponto de visão, né, Viviane? Na hora, a gente não pensa em nada, a gente pensa em socorrer. Vamos parar o animal, vamos socorrer. E já aconteceu com a Leide, várias vezes também comigo, então a gente socorre. Depois a gente pensa o que vai fazer, mas no momento a gente quer amparar, a gente quer, se tiver com dor, tirar a dor do animal e depois a gente dá sequência no tratamento. Ok, eu acho que quando a pessoa é protetora, né, dos animais e dos direitos dos animais, eu acho que tem algumas coisas já intrínsecas aí, né, nas pessoas que são protetoras, e aí o instinto é exatamente esse que vocês falaram. Mas aqui eu estou pensando naquelas pessoas que não têm esse instinto de proteção, né? Se vocês não quiserem ajudar esse animal no momento, no sentido de resgatar e tentar levar para algum lugar, para alguma clínica, mas vamos pensar, se eu me deparasse com um ser humano que fosse atropelado, o que eu faria? Eu não ligaria no SAMU, né?
Então, eu procuraria ligar para alguém, né, que conhece algum lugar, que pode me resgatar, que pode me fazer isso. Isso já é uma grande ajuda, não é isso, meninas? Mesmo que a pessoa não leve para casa, mas só pelo fato de pegar um telefone e se preocupar, olha, eu conheço a Leide que faz isso, eu conheço a Suzana que faz isso, eu conheço a Luna que faz isso, esse resgate. Deixa eu tentar ligar para elas me orientarem para ver o que elas podem fazer. Eu acho que isso já é uma grande ajuda, e não deixar o animal agonizando ali naquela situação, né? Porque a gente não deixaria uma pessoa agonizando ali naquela situação, a não ser que seja uma pessoa completamente perversa, que a gente sabe que existem pessoas perversas também, né? E aí as pessoas perversas deixariam, sim, nessa situação. Não é isso, meninas? Muitas vezes é assim, tu tem um cachorro atropelado, aí passa um, fala, daqui a pouco passa outro, vai socorrer. Aí passa outro, vê, aí eu não vou socorrer porque alguém vai vir pegar. E assim vai. Então, na hora que você vê o animal atropelado, machucado, sofrendo maus tratos, liga, pede ajuda, procura a protetora, mas não fica calado, sabe? Faz alguma coisa. Ok. Vou ler o comentário aqui do José Domingos Fernandes, de Andrade. José, seja muito bem-vindo a essa roda de conversa. E aí o José coloca assim, ó, fico pensando, os animais de rua, se pudessem ouvir vocês, ficariam muito felizes por saber que tem muita gente preocupada com eles. Deus abençoe vocês, meninas. É o que ele coloca aqui. Obrigada. E aí o Moisés Filho coloca, minha vizinha questionou, mais apoio. Mais apoio, ele coloca, isso é que eu entendi, né? Até o filho dela, que tinha medo de todos os cachorros, hoje adora cachorro. Mas pelo que eu entendi aqui, ele reivindica aí mais apoio. Não sei se mais apoio das pessoas, se mais apoio do poder público. Então, o que vocês acham? Dentro da nossa sociedade, nos tempos atuais, a questão dos animais e dos direitos, vocês acham que esse apoio ele vem crescendo, ou é um apoio que não, que está estacionado, ou que ainda é muito pouco? Na visão de vocês, o que vocês falariam sobre essa questão do apoio que o Moisés fala que ainda é escasso no que diz respeito aí à questão da proteção e dos direitos dos animais? Ai, Paulo, eu concordo plenamente com Moisés, é quase nula, tá? Esse apoio, quem resolve fazer esse trabalho, a gente tem que pensar assim, vou com a cara e com a coragem, certo? Porque realmente é pelo amor aos animais. Porque apoio, Paulo, não adianta falar que tem, existem alguns órgãos aqui, algumas instituições, mas é como a Viviane falou, dependendo, por exemplo, uma cirurgia de fêmur, precisa de exames, né? Precisa de uma cirurgia grande, um porte grande, às vezes o animal está com câncer. A gente não quer deixar aquele animal sofrendo, então a gente entra na frente, a gente quer dar qualidade de vida. Tanto que teve um animal que foi isso que aconteceu, né? A Viviane cuidou, a gente fez a rifa, tudo. Com 3 meses depois que foi retirado o tumor, ele faleceu, mas pelo menos 3 meses ele viveu feliz e viveu sem dor, entendeu? Então é a questão da empatia, sabe? Porque se a gente for ficar esperando, eu acho que a sociedade deveria tomar atenção nisso. A gente não tem que ficar esperando para tomar atitudes que a gente tem que tomar. Tem muitas pessoas que ficam esperando sempre os outros. Tem que ser na minha hora, tem que ser os outros. Não, as coisas não funcionam assim. Se toda a sociedade resolvesse fazer um ato de proteção ao animal, não teria tanto abandono e tanta crueldade como a gente vê, Viviane. É isso mesmo que a Leide falou, a gente não tem apoio. Apoio que a gente tem é entre nós protetoras. Só, sabe, uma ajudando a outra. E só, Paulo, infelizmente é triste. Nós não temos apoio. Então fica aí a dica, né? Quem se sentir à vontade para apoiar, para ajudar, pode apoiar aí com ração, com medicamentos, com a questão da cirurgia, com o pagamento de um procedimento. Com certeza, as meninas vão pedir que vocês vá até o local para pagar, para receber a nota, né? Para justificar. Nada as meninas fazem sem ter uma nota para devolver para a pessoa que está ajudando ou um recibo, e isso é muito importante. Patrícia Gades está aqui conosco, né, da boa noite. Patrícia, boa noite, seja muito bem-vinda à nossa roda de reflexão. E a Patrícia coloca, meninas, qual a maior dificuldade na hora de socorrer um animal? E aí ela fala que vocês são incríveis, né,
e ela gostaria de saber qual a maior dificuldade na hora de socorrer um animal. Vocês se sentem à vontade para responder? Sim. Paula, como eu já comentei, a maior dificuldade, por exemplo, se for durante o dia ainda, a gente corre para algum lugar, né? Por exemplo, na APA, no ambulatório lá do Pinheirinho. Mas a maior dificuldade é a questão de ser à noite mesmo, porque aí a gente tem que ter dinheiro, né, para buscar uma clínica 24 horas. E a dificuldade também, um exemplo, se for um animal já mais velho, por exemplo, a gente também tem isso, né? A gente vai pegar aquele animal, a partir do momento que a gente pegar, é responsabilidade nossa. A gente não vai devolver ele assim na rua. Então, a gente vai tentar arrumar um lar também para ele, se ele ficar bom. A gente vai ter que castrar, vai ter que fazer todo o tratamento primeiro, para depois pôr para adoção, Paulo. Ok, meninas, a gente está tendo uma participação muito boa, né, o envolvimento das pessoas. A Vanessa Gotard, ela coloca assim, ó, quando vejo alguém abandonando filhotes de gatos, para quem devo me dirigir? Beijos a Leide, saudades de vocês, um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Então, quando a gente vê alguém abandonando um cachorro, um gato, ou qualquer animal que seja, que a gente não pode se restringir só a gato e cachorro, porque existem várias outras espécies de animais. Quando a gente vê alguém abandonando um animal na rua, o que a gente deve fazer? A quem a gente deve se dirigir? Existe um local adequado para fazer essa denúncia? Vocês poderiam falar um pouco? Vocês se sentem à vontade para falar um pouco disso, para nos orientar? Sim, com certeza. Depois, Vanessa, também tô com saudade de você, viu? Depois a gente deixa nos comentários do telefone, tá? Você pode estar ligando para a Polícia Ambiental, tá? E eu costumo falar assim, Paulo, a Polícia Ambiental é o correto, tá? Só que se você estiver no meio da rua, você não tiver número de telefone, gente, liga para um bombeiro, liga para um 90, entendeu? Você pode também estar fazendo a denúncia anônima, né? Você pode também, um exemplo, se ela vê, ela pode fazer a denúncia de quem fez o abandono e ela pode pegar esses animaizinhos, levar para a casa dela, entrar em contato com protetoras, cuidadoras, para a gente ficar com esses animais e cuidar deles, para eles não ficar na rua, certo? Então, tem que tomar atitude, porque a primeira coisa é o bem-estar do animal, não deixar lá, porque tem muitas pessoas que vê o animal abandonado lá e não faz nada. Então, também não adianta só fazer a denúncia, entendeu? Então, tem que fazer a denúncia. Eu sempre falo assim, na hora do desespero, gente, liga o 90, você não sabe um telefone, assim, liga o 90, que lá eles vão te informar, eles vão te encaminhar, vão passar um telefone correto, para a pessoa ter, pelo menos, aí uma punição, né, Viviane? Então, quando acontecer isso, ligar, tem um telefone que a Leide falou que nós vamos deixar no comentários, a gente liga para o meio ambiente, o fiscal vai até o local, dependendo do caso, esses animais às vezes é recolhido também, leva lá para o zoonose, e assim, se isso não acontecer, a pessoa que vê pode recolher, me chamar ou chamar a Leide, porque se deixar o gatinho em algum lugar, é pouco tempo, vira uma colônia, aí é um trabalho sem fim, porque eles vão se procriando, a gente vai castrando. Então, recolhe e procura a gente. Ok. Meninas, é importante, né, vocês colocarem aí no final os telefones desses locais para que as pessoas tenham acesso e conhecimento. A gente tentou colocar um slide aqui, mas não deu certo, mas essas coisas acontecem, mas as informações serão passadas, com certeza as meninas vão estar colocando aqui nos comentários no final. A Thaílis, ela coloca trabalho lindo de vocês, da Boa Noite coloca um trabalho muito lindo que vocês desenvolvem. A Marcela Andrade, ela está aqui conosco e ela pergunta, né, qual é o perfil de uma adotante? Quais são os requisitos para serem preenchidos? O que vocês falariam sobre isso? Tem um perfil de uma adotante? Paulo, é aquilo que a gente já comentou antes, entendeu? O perfil do adotante, primeiramente, acho que a gente tem que fazer uma entrevista com ele,
ter certeza que ele fez um planejamento, porque um animal é um ser vivo, e ao colocar dentro de casa, não é mais assim como antigamente que se pegava um cachorro e amarrava lá no fundo do quintal. Não existe mais isso. A partir do momento que você pega um pet, ele faz parte da sua família, ele tem as mesmas necessidades que você tem, né? Então, essas pessoas a gente costuma orientar. Tem que dar banho, tem que dar vacina, tem que dar o remédio de verme, mesmo porque esse animal, hoje em dia, os animais dormem, né, com seus donos. Então, tem que tomar todo esse cuidado. A gente dá orientação sobre alimentação, o que pode, o que não pode. Essa questão que a gente fala, que a gente sempre está orientando em questão de fuga, para tomar cuidado, certo? Quando existe outros animais como essa família, a gente costuma, né, pedir para a pessoa fazer uma adaptação para ver se dá certo, né, com esse animalzinho. Então, é isso. Nada assim, tem pessoas que costumam falar que protetor só... Apesar que eu já ouvi isso, tá, Paulo? Realmente eu já ouvi que tem pessoas que são frias, que não, sei lá, maldosas, que falam assim, que tem protetores que falam assim, que se é pobre não tem que ter um animal. Não existe isso, não. Porque as pessoas mais humildes são aquelas pessoas que mais ajudam. Eu conheço pessoas que têm 10 gatos, que quando recebe, a primeira coisa que faz é ir, sabe, comprar a ração, comprar tudo que o animal precisa primeiro. O animal sempre está limpo. O importante, eu acho que é esse perfil assim, é você amar mesmo e você receber um pet como membro da sua família. Viviane. É isso que a Lady falou. A pessoa, o bom adotante tem que ter a consciência que o bichinho vai precisar de todos os cuidados, a boa alimentação, a vacina, tudo isso que a Lady falou, e para onde se mudar, o bichinho tem que ir junto, que acontece muito disso, né? Vou me mudar agora, não tem como eu levar, vocês pegam de volta. Então, tem que ter a consciência que é um membro da família e tem que ficar junto, e que um animal dura, às vezes, 10, 15 anos, né? Então, tem que ter essa consciência. Tem que ter, exatamente, Viviane. A gente, muitas vezes a pessoa quer adotar um animal quando é pequenininho, bonitinho, esquece que aquele animal vai crescer, esquece que aquele animal aí, ele vai viver em torno aí de 10 anos a mais, e eu preciso estar preparado para isso. É a mesma coisa de um filho, né? A gente não tem um filho, quando cresce a gente vai lá e devolve. Não, a gente compra um pacote completo, respeitando aí todos os seus ciclos de vida, né? E respeitando, inclusive, se essa pessoa ou esse animal, se ficar doente, a gente tem a responsabilidade de manter os cuidados. Então, eu arriscaria dizer, e aí se eu tiver errado, eu queria que vocês me corrigissem, que eu acho que um dos perfis que um adotante tem que ter, primeiro, gostar de animais. Se você não gosta de animais, não adianta você querer adotar, porque o seu filhinho, você vai deixar o seu filhinho feliz. Não. Todos que moram ali naquele lá têm que ter uma afinidade, têm que gostar de animais, por quê? Às vezes o filhinho vai cuidar, mas aquele que não gosta vai maltratar. Então, primeiro, precisa gostar de animais. Não sei se eu estou errado. E segundo, é ter a consciência ética de que adotar um animal exige responsabilidade, porque estamos lidando com uma vida, como vocês bem colocaram. Estou errado? É fantasia minha? Não, está certo, Paula. Tanto que às vezes a gente até brinca, por exemplo, às vezes a pessoa pega um animal, né? Como a Viviane falou, ele tem um tempo de vida, né? Às vezes vive aí 15, 20 anos. Então a gente costuma sempre perguntar você, né? Se a pessoa mora de aluguel, você está disposto a levar esse animal junto ou vai abandonar? Porque acontece muito isso, né? É a hora que, às vezes, principalmente a Viviane, que é um pouquinho mais, assim, alterada do que eu, a gente já pergunta, por que não deixa o carro para trás, por exemplo? Não cabe o carro na minha garagem, eu vou doar para vocês. Não, abandono o animal na rua. Então, é planejamento, Paulo. Eu acho que não é assim, é um ser vivo, tem que existir um planejamento. Eu moro de aluguel, eu não vou abandonar esse animal. Se eu for, ele vai comigo. Entendeu? Porque responsabilidade mesmo, a gente tá lidando com um ser vivo que só dá amor pra gente.
foi o que aconteceu com o Theo, né? Eu peguei ele com 1 ano e 8 meses, aí eu fiquei sabendo que a pessoa acabou doando ele pelo fato de mudar para um local, acho que morava numa casa, ia para um apartamento, e segundo a pessoa, não podia levar animal, né? A gente fica triste quando sabe dessas histórias, porque o animal ele pega amor, né? Um animal de 1 ano e 8 meses que convive com alguém vai pegar um amor, e de repente esse laço ele é rompido, mas por outro lado eu fico feliz, tá? É até ambíguo, mas do outro lado eu fico feliz porque esse animal não foi abandonado na rua, né? Tiveram cuidado de procurar alguém que de fato goste de animal, mesmo sendo um animal aí com 1 ano e 8 meses, para adotar, o que me deixou feliz, né? Que mostra que tem pelo menos aí um pouco de consciência no que diz respeito aos cuidados aí com esse animal que a pessoa teve, né? E aí a Flávia, ela dá boa noite, a Flavinha Trovati dá boa noite para nós, inclusive para vocês, principalmente. A Patrícia Gatti, ela faz uma pergunta, e eu queria que vocês ficassem muito bem à vontade para responder ou não, até porque vocês não trabalham nessa instituição, vocês não trabalham no centro de zoonose. Então, fique bem à vontade para responder ou não, tá, meninas? A Patrícia Gatti, ela pergunta, qual o papel das zoonoses? Ah, tá. Paulo, as zoonoses, tem muitas pessoas que confundem, tá? O papel das zoonoses. Mas zoonose significa o quê? Doenças, né? Então, o papel, a função das zoonoses é o controle e a vigilância, tá? Então, eles têm o controle, por exemplo, da vacinação, de castração. A função das zoonoses, por exemplo, se você vê um cachorro na rua que você acha que está com raiva, ou até o seu próprio pet, se você achar que ele está com um tipo de zoonose, você vai levar lá, eles vão cuidar, eles vão vacinar. O certo seria ter o microchip também, só que infelizmente aí entra a parte um pouquinho da política, que entra a parte administrativa da Secretaria Municipal do Ambiente, porque às vezes, se for um pet de rua, não tem como colocar o microchip, por quê? Porque não tem dados, o banco de dados não tem dados, entendeu? Mas aí a zoonoses faz esse controle, né, das doenças transmissíveis ao ser humano, que são bactérias, fungos, aí doenças virais, né, que a gente sabe, tipo, exemplo, a toxoplasmose. Então, você leva o seu animal lá, eles vão cuidar. Um animal de rua, eles também vão cuidar e depois eles vão ver se tem alguma instituição para receber esse animal para ir para uma adoção. A gente vai deixar o telefone dos zoonoses também nos comentários. Ok. A Thaís se encontra aqui conosco, dá boa noite. A Gabriela Barbosa, o Ivan Roberto, dá boa noite. Todos parabenizam vocês pelo belo trabalho que desenvolve aqui na cidade de Araraquara com os nossos animais, sobretudo os animais em situação de abandono, necessitando de cuidados. E aí a Thaís, ela faz uma pergunta para vocês. Ela coloca, existe órgãos da prefeitura ou do governo, né, de uma forma geral, ligada à proteção dos animais? Olha, Paulo, aqui na cidade não. A gente existe assim, pelo que eu saiba, o ambulatório, a prefeitura doou espaço, entendeu? Doou espaço, mas tem que pagar, sim, é uma taxa mínima, dependendo do que vai fazer, entendeu? Mas, não. Essa questão aí é como eu tô te falando, infelizmente, na nossa cidade, aí a gente está precisando de muita ajuda nesse sentido, né? Dos governantes, do poder público aí, tá ajudando, gente, porque os animais são tudo de bom, eles fazem parte da nossa fauna, né? É algo assim maravilhoso. E vocês nem imaginam o quanto é gratificante quando a gente consegue salvar um gatinho. É por isso que a gente fala nesse trabalho de formiguinha. Gente, é muito gratificante, Paulo. Não importa se é 200, se é 10. Se a gente consegue, que nem desde que começou a pandemia até agora, eu acho que a gente castrou um gatinho, mas não fez diferença para aquele gatinho? Então, a gente se sente feliz. Não é quantidade. É por isso que eu volto a falar que a sociedade também,
tem que tomar atitudes e não ficar esperando só, sabe? Porque às vezes é uma taxa que os protetores conseguem mais barato na castração, tanto que essa última castração que a gente fez foi o próprio adotante que pagou, certo? Porque na pandemia deu uma diferença aí maior ainda, né, a questão de valores, porque tem muitas pessoas que aproveitam, né, dessa situação até para aumentar, por exemplo, a alimentação, coisas que a gente sabe que não tem como a gente ficar, como o animal ficar, por exemplo. Entendeu? Então, a gente está precisando, sim, de uma ajuda aí dos políticos, dos governantes, do poder público aí, inserir algo desse tipo para a população, porque eu acho que seria um incentivo para ter mais adoção, porque às vezes, Paulo, muitas pessoas deixam também de adotar, pensando no custo, principalmente na questão veterinário, porque é um ser vivo, então ele vai precisar uma hora, precisa ser feito um check-up uma vez por ano. Esse animal precisa desse tratamento, entendeu? Então, tem pessoas que deixam até de adotar por essa questão, Viviane. É isso que a Lidia falou. A Lidia falou tudo, é isso aí. E como vocês bem colocaram, né, quando a gente fala dessa questão de proteção aos animais, né, de animais abandonados aí nas ruas da nossa cidade, a gente está falando de uma questão de saúde pública, né? E questão de saúde pública se resolve criando políticas públicas para aquela demanda que existe, seja no município, seja no estado, ou seja em um país. Então, acho que fica aí a reivindicação das meninas, e eu acho que de todas as protetoras dos animais, para que se tenha mais políticas públicas voltadas aí para a questão dos animais, para que a gente não passe esse perrengue todo que a gente vem passando pelo fato de ainda não ter, conforme as meninas colocaram, um órgão ainda que abarque essas questões aí de uma consulta pelo serviço público, de uma cirurgia pelo serviço público, de um raio-x, de um hospital pelo serviço público, né? Assim como tem para nós humanos, eu acho que fica aí essa reivindicação, porque é tão necessária para os animais aí também. Estou errado, meninas? Não, tá certinho, é isso mesmo. Ok? Aí, nesse sentido, o Moisés Filho, ele coloca que a discriminação é muito grande com a adoção tardia. Acho que é uma barreira a ser quebrada, né? Concordo com o Moisés também, não sei o que vocês falam dessa fala dele, se vocês querem complementar. Não, sim, com certeza. Porque, como você falou, Paulo, a gente fica triste porque aquele animal já estava acostumado, às vezes, aí com outra família, quando é o caso de pessoas que largam o animal para trás, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente para e pensa, realmente, essa pessoa não amava esse animal e não via como membro, porque a gente não larga um filho para trás, certo? Então, essa pessoa não tratava esse animal, eu penso, como da família, senão ele jamais deixaria para trás, ele daria um jeito, certo? Então, tem até um exemplo que faz pouco tempo, um pouco antes da pandemia, até foi a nossa querida Ruth, a professora aí do CETEC, ela adotou um animal meu, né, já tardio, e infelizmente, para você ter uma ideia, né, só foi um intercâmbio que eu fiz, mas ela pegou esse animal e ela descobriu que ele estava com a doença do carrapato, mas ela foi muito maravilhosa, porque ela poderia até devolver nesse caso, né? Mas ela fez o tratamento e hoje o olhar do animal é outra coisa. Ela manda vídeo para mim com o menino dela. Então eu costumo dizer assim, o amor cura, né? O amor cura. Tanto que eu falo assim, tem pesquisas, né, Paulo? Você que está aí, nós que somos profissionais da saúde, a gente sabe que um animalzinho melhora significativamente uma pessoa que está com depressão, por exemplo, porque eles só trazem amor para a gente, né? Inclusive, Leide, as pesquisas mostram isso, né? Sobretudo para as pessoas que são mais solitárias, que moram sozinhas, né? Então, o animal, ele passa a ser um companheiro para aquela pessoa, né? E acaba livrando, muitas vezes, a pessoa de uma patologia emocional, conforme você citou, né?
seja depressão, seja uma questão do pânico, uma questão de ansiedade, dentre outras questões aí ligada à parte emocional do sujeito, né? O cachorro, não só o cachorro, qualquer animal, né? Não quero me prender aqui a cachorro e gato, né? Porque quando a gente fala de animal, existem várias espécies, vários animais. Mas, inclusive, o animal, ele ajuda no processo de desenvolvimento de uma criança. Tá? Ajuda no que diz respeito à questão das habilidades, como se a gente for pensar no que diz respeito à habilidade do cuidar do outro, né? Então, a criança ela vai desenvolvendo, né, aquela habilidade de cuidar e de respeitar o outro. E isso pode iniciar com um animalzinho dentro de casa, né? Muitas vezes a gente dividindo essa responsabilidade, né? Quando eu fui pegar um cachorro, né, adotar o cachorro, a primeira coisa que eu falei para o meu filho, olha, tem responsabilidade, é isso, exige isso, isso. Você está disposto? Pai, estou. Agora sim, então a gente vai lá e adota. Porque ajuda muito nessa questão de desenvolver na criança, no adolescente, o senso de responsabilidade para com o outro, seja um animal, seja uma pessoa, né? Isso é muito bom para o desenvolvimento aí até mesmo do ser humano. Meninas, o Ivan Roberto Peroni está aqui, fala parabéns pelo trabalho, a Vanessa Gotardi fala, sim, eu estou com 6 gatos em casa que eu adotei. A Gabriela Barbosa, ela chama atenção para uma questão aí bem interessante, né? Esses animais incluem animais de grande porte, como cavalos, vítimas de carroças? O que vocês falariam sobre isso? Sim, com certeza. Como no nosso caso, nós moramos em casa, né? Mas aí a gente faz a denúncia, né? Aí eles vêm buscar. A Viviane tem um caso aí que ela vai contar sobre a questão de um cavalo aí que, como eu te falei, o instinto é tão grande da gente que a gente acaba fazendo certas loucuras, mas sim, a gente dá um jeito, sim. Eu já fiz várias denúncias de ver, por exemplo, o cavalo sendo maltratado, puxando carroça, até que a Polícia Ambiental veio, pegou o animal, sim. Então, você tem que insistir. Às vezes você acha que não dá certo, dá sim. Sabe? É uma dica que eu dou, liga várias vezes, faz a denúncia várias vezes no dia, sabe? Pede para outras pessoas fazer, até você ver que aquele animal foi socorrido. Então, Viviane, conta a história aí. Não, já aconteceu de passar por... Antes da Viviane contar, deixa eu engatar aqui numa questão que vai ao encontro do que ela vai falar, que a Gabriela, ela emenda falando assim, existe um local da prefeitura para recolher animais de grande porte? Que acho que o relato que ela vai dar é de um animal de grande porte, né? Aí já aproveita, se sentir à vontade para responder. Assim, o que aconteceu uma vez, que tinha um cavalo num terreno baldio, fazia 2 dias, estava um tempo seco, não tinha grama, sem água, sem nada, e eu passei e vi um homem jogando água com balde, e eu parei e perguntei o que estava acontecendo. Ele falou, o cavalo está passando mal. Eu entrei, soltei o cavalo, com muito medo de alguém aparecer e falar, está furtando o animal, levei para minha casa, joguei água, esperei se acalmar, alimentei, a hora que o sol abaixou, levei de volta. Mas eu liguei, fiz a denúncia, o fiscal veio, mas infelizmente falou que o cavalo estava em ótimas condições e não pôde fazer nada. Agora, em questão deles recolherem um animal de grande porte, eu não sei lhe dizer direito, mas eu não tenho certeza, talvez, acho que tem um espaço, sim. Já aconteceu de recolher e levar para um espaço aqui que tem, assim. Tem, sim. Eles levam para os zoonoses e lá no Pinheirinho tem uma parte, um funcionário que eles tratam até de fazer... Onde eles guardam para fazer... Eu não estou bem lembrada, mas a Vanessa Gotardi até sabe. Eu acho que é ecoterapia, né? Então, eles deixam esses animais lá assim, e depois, como aqui não tem instituição, né, de grande porte, porque aí eles mandariam para essas instituições de grande porte. Mas eles colocam para adoção também, viu, Paulo? Sim. Meninas, a Thaís Malavolta, ela coloca uma questão aqui bem interessante, que eu tenho certeza que vocês vão poder contribuir. Ela coloca assim, ó, aproveitando a pergunta sobre o perfil do adotante, existe um acompanhamento depois que o animal é adotado? O novo tutor recebe instruções depois que já está com o seu pet em casa? Acho que a Leide falou um pouco sobre isso, Leide, mas é importante se retomar,
que eu acho que a Thaís entrou depois, em relação a se existe aí um acompanhamento depois da adoção e se essa pessoa que adota recebe instruções adequadas, depois que está com o pet em sua casa. A gente, depois que a gente faz a adoção, a gente ainda continua com o tempo, mantendo contato, vai até na casa, ainda ver como o bichinho tá. Durante algum tempo, sim. Depois, não dá mais para a gente dar o suporte. A gente orienta tudo, como tem que ser feito, se precisar socorrer. Mas até uns 6 meses, a gente mantém contato, a gente vai dando um suporte no que precisar, mas depois aí é responsabilidade do tutor. Ok. Leite, quer falar alguma coisa? Eu posso ir aos comentários? Pode ir. Ok. A Daiane João está aqui conosco. Daiane, estava sentindo falta e saudades de você. Hoje você reapareceu, né? Seja muito bem-vinda. E aí a Daiane coloca, eu tenho 2 cachorros adotados, uma calopsita. Existe um lar temporário para esses animais que são abandonados e resgatados? E se existe, como que funciona? Paulo, ela falou calopsita, né? Isso. Olha, nessa questão, eu vou ser bem sincera com você. Eu não tenho muitas informações a respeito disso, não. Porque calopsita entra naquela questão assim, tem asa, tá? Então, eu vou estar falando aqui a minha visão, tá? Do que eu penso. Primeiramente, eu não sou a favor de um animal de asas estar preso, tá? Então, eu sei sim que existe nas cidades, até um animalzinho legalizado para ter em casa pelo IBAMA, eu sei, mas eu não conheço lugar para dar lar provisório para eles, não. Eu acho que aí a pessoa teria que procurar pessoas que criam, né, que faz isso, mas em respeito, assim, da pessoa dar lar provisório para um animalzinho de asas, eu acho que eu não conheço nenhum protetor que faz isso, não. Tá. A Thaílis, ela pergunta, é bem legal a pergunta dela, né? Ela coloca, Leide, desculpa, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, tá? Acho que o debate, a reflexão é essa, né? A gente nem sabe tudo, mas a gente ajuda e você ajudou bastante aí com a sua orientação e as suas colocações, assim como a Viviane também. A Thaílis, ela coloca, durante a pandemia está tendo muito abandono de animais? Vocês, enquanto protetoras, você tem percebido que durante a pandemia aumentou o número de abandono de animais? Infelizmente, bastante, Paulo. Bastante, sim, porque alguns lugares que eu tinha castrado, vários gatinhos, não tinha mais, está aparecendo muito gatos adultos, cachorros, você vê que você vai procurar de quem que é, não é de ninguém, alguém passou e soltou. Então, está tendo muito abandono, sim, infelizmente. Paulo, nesse sentido, eu tô falando assim, no começo da pandemia, teve muito abandono, porque pessoas, né, leigas, achando que os animais poderiam transmitir o Covid-19, tá? Só que também agora, no início era 40 dias, aí a gente já tá chegando, tá passando dos 4 meses, né, do isolamento social aí, muitas pessoas trabalhando em casa, tudo. Então, está tendo assim, agora, está tendo muita procura de adoção. É uma coisa que a gente fala assim, a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa, por quê? Tem muitos filhos que estão adotando animais para os seus idosos, para as crianças. Então, a gente para e pergunta para esse adotante, é só nesse momento que vocês estão vulneráveis, que vocês estão querendo esse animal, porque a gente tem que lembrar que eu espero que seja breve, vai acabar essa pandemia, certo? Então, a pessoa, às vezes, agora está adotando um animal, não pode ser somente esse animal, tem que ser bem esclarecido para esse adotante. Olha, não é só agora que você vai ficar esse animal, tem o pós-pandemia, ele vai continuar aí na sua casa, você tem esse planejamento, por quê? A gente costuma ser até meio curta e grossa nesse sentido. Animal não é brinquedo. É um ser vivo e tem que ter respeito.
Ok, muito obrigado aí pelo esclarecimento. A Carolina Yumi, ela coloca parabéns pelo belo trabalho de vocês, né? Um trabalho maravilhoso. A Flavinha Trovati, ela coloca boa noite, meninas, eu sou de Bueno e aqui eu não sei o que acontece. As pessoas vêm para cá para soltar aqui na frente do meu sítio. Eles têm o capricho de colocar na caixa e na porteira. E eu tenho 6 cachorros, tenho gatos, tudo de rua, pois eles soltam e a gente não pega, porque como vou deixar na... E a gente pega, né? Porque como vou deixar na rua, né? Hoje eles são tudo para mim e para minha família, mas poderia existir uma punição bem rigorosa. Muitas vezes ligamos no centro de zoonose, mas diziam que não poderiam vir, pois a reclamação é da cidade toda. E aí, se sentem à vontade para comentar essa fala? Sim, Paulo. É aquilo que a gente falou. Primeiro, que ela não tem que ligar para as zoonoses, né? Ela tem que ligar para a fiscalização da parte da Secretaria do Meio Ambiente, direto para a Polícia Ambiental. E Certo. ligar mesmo, sabe? Ligar mesmo. É ser chato, Paulo. Sabe ser chato? Até a pessoa vir. Mas já que ela tem esse coração bondoso, ela está fazendo esse trabalho, ela pode também estar fazendo isso. Já que ela já está com vários animais, procura outros protetores para ir buscar e ajudar ela com esses animais, né? Porque é o que a gente costuma fazer aqui entre a gente. Às vezes a Viviane está lá com 5 gatos, aparece mais 5, eu pego. Então, assim, às vezes, de repente, que nem nessa época de pandemia, não está tendo muitos. Que eu falo assim, doentes, né? Porque sempre tem. Mas é um modo da gente estar ajudando, dando lar provisório, né? E depois garantindo a castração e ajudando essa pessoa a fazer a doação. Ok, Leide, então assim, só vou pedir para você repetir, é só para enfatizar mesmo e ficar no imaginário da pessoa, no consciente da pessoa, tá? Então, ela, ao invés de ligar no centro de zoonose, que não é o local adequado, ela liga para onde? Para a Polícia Ambiental. Isso, então fica a dica para você, Flavinha, e para todas as pessoas que se deparam aí com essa situação. Então, liga para a Polícia Ambiental e reforçando o que a Leide falou, seja chato, que aí eles vão, em algum momento eles vão, seja chato, tá? A Silvia Mara dá boa noite a vocês, meninas. Silvia Mara, que é técnica de enfermagem do CAPS, trabalha junto comigo como técnica de enfermagem. A Caroline Yumi, ela coloca assim, ó, já vi casos de pessoas que adotaram e depois devolveram os animais. Quais os impactos para o animal quando isso acontece? Vocês se sentem à vontade para colocar? Sim, Paulo, com certeza. É aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa não tem empatia, né? Porque o animal, ele tem sentimentos. Você pode ver que a gente costuma dar exemplos, pessoas vulneráveis, pessoas que andam na rua. Você pode perceber que ele sempre tem um animalzinho do lado, né? Aquele animalzinho, tem muitos que cuidam muito bem desses animais, tem animais até castrados, de moradores de rua, sabe? E mesmo que a gente queira pegar aquele animal, ele não quer vir com a gente, ele quer continuar com aquele seu tutor, entendeu? Então é muito triste. Só que ao mesmo tempo o animal ele reconhece em outro adotante, se ele receber amor, carinho, logo ele acostuma, aí ele se torna um animal feliz, certo? Porque é como eu já te falei, eu penso assim, se já abandonou é porque não amava de verdade, entendeu? Então é até melhor que arrume outra família aí que dê um amor verdadeiro para esse animal. Ok, meninas, está excelente a live de hoje com os esclarecimentos, muitas questões aqui, a gente vai procurar sanar porque isso é importante. A Carolina coloca, a Bruna Matos, Bruna, boa noite, seja bem-vinda, tá? Ela coloca, não sei se isso já foi dito durante a live, pois cheguei um pouco atrasada. Provavelmente a Bruna estava no trabalho, mas se preocupou em assistir a live. E aí ela pergunta, existe alguma penalidade legal para a pessoa que abandona um animal? Boa noite, Bruna. Ela é psicóloga, a Bruna, viu?
Ela é psicóloga. Olha, Bruna, o que eu posso te responder? Penalidade na lei, tanto que existe essa lei, né, 9.605, e também esse tipo de penalidade existe, sim, até na Constituição, no artigo 225, para quem quiser ir lá conferir, né? Seria uma penalidade de 1 ano a 1 mês de reclusão, né? Só que realmente a gente não vê isso não, Paulo. Infelizmente a gente não vê. O que acontece com pessoas, às vezes pessoas que matam um animal com requintes e crueldades, eles vão para a delegacia, eles pagam uma multa, ou fazem um trabalho social. Então, quer dizer, ele não teve uma penalidade, Paulo, nem ao menos para ele refletir do ato que ele cometeu. Então, eu penso que essa pessoa, com certeza, se ela não teve tempo nem de pensar na coisa que ela fez, com certeza vai voltar e vai fazer de novo. Porque não existe. O que existe é o quê? Fazer uma doação de cesta básica? E o ser vivo que morreu? Que penalidade é essa? A gente está falando de vida, sabe? A gente não está falando de brinquedo, a gente não está falando de objeto. A gente está falando de um ser vivo. Tanto que a gente pode estar lembrando aí a história. Por quê, Paulo, eu falo nisso? Porque a multa, às vezes... um exemplo, se é réu primário, tá? Entra na questão aí administrativa, é réu primário. Uma multinha lá que a pessoa tem condições de pagar. Se for, por exemplo, na parte criminal, é uma multa maior, só que mesmo assim, Paulo, não traz o animal de volta. Deveria existir uma lei severa, cadeia. A pessoa tem que pensar no que fez. Porque vamos lembrar aí daquele animalzinho que ficou, infelizmente, de uma maneira trágica, famosa, de uma grande rede de supermercado, né? Que todo mundo sabe. Tá, essa rede de supermercados fez um hospital veterinário na cidade que aconteceu, só que essa rede de supermercado é riquíssima, Paulo. Para eles, o que importou que eles fizeram ou não? Quem perdeu a vida foi o animal. Então, deveria existir lei severa, que eu falo é lei severa mesmo, porque nesse ponto de vista, como protetora, Paulo, eu costumo dizer assim, sabe? Deveria existir uma lei, como antigamente, a ser mesmo, que seria olho por olho e dente por dente, para as pessoas ter empatia com o animal. É um ser vivo. Você não é obrigado a ter, você não é obrigado a cuidar, mas respeite aquela vida. Viviane. Não, é igual a Leide falou, não tem as punições no papel, mas na hora de exercer, né? Mas aqui em Araraquara, o Edinho, o prefeito, segunda-feira, dia 20, ele assinou um decreto que, assim, o animal às vezes é atropelado, a prefeitura, o 119 recolhe e os gastos eram pela prefeitura. Agora não. Agora o animal que tem tutor foi atropelado, está em maus tratos, ele é recolhido e os gastos ficam com o tutor. É o tipo de punição isso. Porque antes o animal era atropelado, a prefeitura recolhia, cuidava do animal. Agora, como uma punição, os gastos vão para o tutor. Então, agora, segunda-feira, agora dia 20, o Edinho, o prefeito, assinou esse decreto. É um passo, né, que a gente está dando. Ok. Meninas, como nós estamos num grande debate reflexivo, a gente se permite aceitar algumas coisas ou colocar o nosso ponto de vista, né? Leide, fica tranquila, tá? Mas eu queria colocar meu ponto de vista sobre o que você colocou, concordo em muitas coisas que você colocou. Só não concordo com uma coisa, mas peço licença para colocar o porquê, com todo o respeito à pessoa que eu tenho da lei de Lira, né? Eu só não concordo muito com essa situação da lei olho por olho e dente por dente, né? Eu já sou a favor, por exemplo, do sentido de que a lei saia do papel, conforme você colocou, né? E que, de fato, ela não seja branda, que, de fato, o que não acontece, mas que venha acontecer. Praticou um crime, estamos falando de crime, né? Seja com pessoa, seja com animal, seja com o que for. Praticou um crime, gente,
que a lei seja cumprida, cadeia, como você colocou. Isso sim penaliza, porque aí é uma questão minha mesmo, pessoal, em relação a estupradores, né? Tem gente que fala, acho que deveria matar isso aqui. Na minha percepção, quando se mata, você não está permitindo o sujeito a sofrer e a entender e tentar reparar aquele dano. Eu acredito que é mais punitivo e educativo o indivíduo passar ali 10, 20, 30 anos na cadeia por um crime que ele cometeu. Mas com todo o respeito à pessoa que eu tenho, você sabe que você é minha pupila, né? Então, mas não, com certeza, mesmo porque, Paulo, entendi o que você falou, e essa questão que eu falei olho por olho, dente por dente, foi nesse sentido mesmo. É a pessoa, porque a morte, não, jamais desejaria isso para alguém, porque eu acho que livra a pessoa do sofrimento. Isso. É isso que eu quis dizer, tem que ser uma lei severa, 10 anos, 20 anos de cadeia, para a pessoa refletir. A pessoa tem que refletir de algo muito errado que ela fez. Agora, uma multa, uma cesta básica, a pessoa não vai refletir, sabe, esse ato. Como você acabou de falar, existem atos por aí que a gente, como protetoras, fica sabendo, por exemplo, de pessoas que cometem zoofilia, todos os tipos de maus tratos. Então, eu acho, Paulo, que não existe aquela punição da pessoa pensar. Deveria ser assim, tipo Estados Unidos, colocar numa solitária lá, sozinho, até sem banho de sol um tempo, para a pessoa refletir o que ela fez, porque ela tirou uma vida. Beleza, muito bem, Leide. A Gabriela Barbosa, não, antes disso, a Tatiane Mancini faz uma pergunta direcionada para Viviane, e aí, Vi, fique à vontade, tá? Viviane, você já teve algum problema com resgate de animais? Como foi o procedimento? Alguns sim. A gente recebe a denúncia, chega lá, o tutor fala que está tudo bem, a gente tem que insistir, a hora que você entra, o animal está desfalecido. Aí é uma coisa chata, sabe? Porque tem que chamar a polícia, é meio chato, já aconteceu sim. Mesmo com o animalzinho ruim, o tutor não quer entregar. E com você, Leide, já aconteceu alguma situação como essa, no sentido que ela colocou, de ter algum problema? Sim, aconteceu, foi até quando eu estava fazendo o curso ainda, foi em relação de uma aluna lá, né, que ela passou para mim uma questão no bairro dela, e ela estava com medo de fazer a denúncia, porque ela falou que tinha muitos... que as pessoas, né, da casa eram pessoas perigosas, essas coisas, né? Tinha 4 cachorros, a pessoa foi viajar e deixou amarrada com arame, longe, por exemplo, debaixo de sol e de chuva, e sem espaço no portão, não tinha como colocar, os vizinhos colocar alimentação para esses animais. Aí a mãe dela ia lá, colocava mangueira por cima do muro, jogava. Então, foi meio difícil assim, porque teve realmente, dessa vez a gente teve que ligar, assim, eu acho que umas 40 vezes a denúncia, cada pessoa diferente fazendo a denúncia, e nesse caso teve que realmente chamar, a polícia ambiental veio, aí chamaram a polícia também 190, porque aí é uma questão de política entre eles que eu não vou saber te explicar direito. Aí a polícia entrou, teve esse direito de entrar lá dentro e resgatar os animais. Então, foi uma situação assim bem difícil, porque aí a polícia teve realmente, né? Porque a gente não pode invadir, né? Mas aí nesse caso eles invadiram. Porque era uma violação de direito extremamente grave, né? E se não tirasse, né, os animais daquela situação, coitados, né? Imagina aí, esperar a pessoa chegar sem comer, sem beber água, né? Obrigado, Leide, obrigado, Viviane. A Gabriela Barbosa, ela coloca muito obrigada pelo esclarecimento. Concordo com a Leide. Se animal tem asas, não deve ficar preso em uma gaiola. Não vivemos isso na pele durante a quarentena. Nós estamos vivendo isso na pele durante a quarentena. Né? Acredito que ninguém aqui gostou de ficar preso dentro de casa. Então, a mesma coisa o animal, né? Eu acho que é isso que a Gabriela está querendo dizer. Não é isso, Leide?
Com certeza absoluta. Nesse caso, Paulo, eu quero até enfatizar algo mais aí que a gente costuma falar assim, né? Gente, se você usar de empatia, o nosso meio da gente se locomover não é as pernas. Já pensou se alguém chega na sua casa e corta as suas pernas? Então, usa de empatia. Deus colocou asa no pássaro para voar, sabe? Então, tem pessoas ainda, infelizmente, sem noção, que vai, por exemplo, no meio do mato, faz armadilha, né? Eu gostaria de enfatizar aqui que isso, assim, a pessoa acha graça, não, isso é sem graça, isso é desumano, entendeu? É desumano colocar um bichinho com asas, prender ele, é terrível isso, Paulo. E isso serve para o cachorro, no fundo do quintal, acorrentado também. O cachorro acorrentado sem ter como se locomover. Ok, então, respondido aí o comentário da Gabriela, que é muito pertinente. E aí, gente, a Ana Paula, ela coloca parabéns a vocês, meninas. A Flavinha Trovati, ela coloca, Paulo, tem mais coisas aí que não leu. Flavinha, eu não li, porque como eu não domino essa ferramenta, se eu clicar nos 3 pontinhos, vai aparecer uma tela aqui, vai ficar uma tarja preta. Mas a gente promete responder, as meninas vão responder a todos os comentários, mesmo tendo colocado aqui na live, as meninas vão estar respondendo os comentários, e aí, na hora delas responderem, a gente vai ler a tua questão inteira, e com certeza a gente vai sanar através dos comentários. Ana Paula Ribeiro Martins está aqui conosco, coloca parabéns a vocês, meninas. A Flavinha coloca obrigada, meninas, pelas informações prestadas. A Thaís Jardim, que é uma das nossas colaboradoras no CETEC, professora e colega, amiga de trabalho, está aqui conosco. E ela coloca muito esclarecedor a fala de vocês. A Flavinha coloca, Paulo, me desculpe, mas elas já responderam o restante da minha pergunta. Muito obrigado. Então, vocês já responderam, mesmo sem querer, já responderam que eu não consegui ler. A Thaílis coloca, parabéns pela live, incrível. Meninas, sou fã de vocês. Moisés Filho coloca, vocês são a favor do sacrifício de animais com doenças contagiosas? Quanto protetoras, o que vocês falariam sobre a questão do sacrifício? Não, Paulo. Aí existe todo um procedimento, tem que ter uma avaliação, né? Se o animal ele tem condições de viver mais tempo fazendo um tratamento com qualidade de vida, a gente vai tentar fazer o tratamento, cuidar, certo? Porque é muito difícil precisar chegar a esse ponto, viu, Paulo? Hoje em dia é muito difícil, a não ser que seja um animal que realmente já não tem mais jeito, que ficou muito tempo assim abandonado, que realmente ele já não, sabe, os órgãos dele não vai funcionar realmente, mas a gente procura assim, é um ser vivo. Da mesma forma que existe um ser humano deficiente, Paulo, e consegue sobreviver, o animal também consegue, tá? Então eu sou contra. Ou alguém que tem uma doença contagiosa, né? A gente não vai matar uma pessoa que tem uma doença contagiosa, a gente vai procurar o quê? Tratamento adequado. Então, na minha visão, Leide, se eu tiver errado, Leide, Viviane, me corrijam, a mesma coisa se estende-se aí aos animais. Se tem uma doença, seja ela contagiosa ou não, vamos buscar o tratamento, né? Não existe os veterinários, vamos ter uma avaliação aí de um veterinário, né, de como que a gente vai fazer a partir daquele momento que a gente descobriu que a gente tem um animal com uma doença contagiosa, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, quais os cuidados necessários, qual o tratamento adequado. Estou errado? Não, você está certo, Paulo, mesmo porque é como eu estava falando, né, que já perguntaram aí, esse é o papel das zoonoses. Doenças contagiosas é as zoonoses que entra. Ninguém precisa sacrificar um animal. Você tem um animalzinho ali com fungo, com bactéria, mesmo porque eu costumo falar assim que a maioria das vezes, Paulo, não é o animal que erra, o ser humano, ele é muito às vezes assim, mesmo a gente orientando, a gente fala, limpa a caixinha,
de areia, tem a pazinha, você pode pôr uma luva na mão. Mas se você vê que seu gatinho, seu cachorro está soltando pelo, gente, pode ser fungos, né? É contagioso. Tem a parte aí da gripe, da parte virais, bactérias. Tem várias doenças, então é onde que entra a zoonose. E eles vão fazer, sim, o tratamento. Enquanto o animal não estiver curado, eles não vão passar, não vão te devolver. Então, a zoonose nessa questão é muito boa, tá? Eles fazem o atendimento, porque isso é função deles, esse controle, tá? Das zoonoses dos animais. Ok, muito bem explicado, esclarecido. Moisés agradece aqui, né, falando que sim, respondeu ao que ele colocou. A Beatriz Muniz, que é uma ex-aluna minha também da farmácia, fez o curso técnico em farmácia, ela coloca parabéns, né, vocês são incríveis. Então, meninas, existe todo um reconhecimento aí do trabalho de vocês pelos nossos internautas. E aí eu queria perguntar para vocês, enquanto protetora de animais e dos direitos dos animais, trabalhando aí com o resgate também desses animais, vocês conseguem ter uma noção de quantos animais vocês conseguem resgatar por mês? Vocês têm uma estatística aí? Vocês se preocupam com essa estatística também entre vocês? Olha, Paulo, é muito relativo. Já chegou meses que a gente resgatou, tipo assim, 30 no mês, 60 no outro. No mês da frente, 2, 4. É muito relativo. Às vezes, quando a gente encontra colônia de gatos, você castra 10, aí você fala, ufa, acabou. Daqui a pouco você volta lá, tem mais 15, 20. Então, eu não tenho esse controle, assim, de saber quantos eu consigo resgatar. Só ter essa noção aí, né? O que já é bom, né? Até para a gente saber mais ou menos, né? Essa questão de quantos animais são abandonados e são adotados por nós para tomarmos um direcionamento, né? Mas beleza. Eu queria perguntar para vocês se existe uma demanda de animais de raça entre os protetores de animais. Não. Existe assim, é claro que existe abandono também de animais de raça, tá? Só que assim, Paulo, a gente não costuma nem postar quando é animal de raça. A gente costuma procurar assim em privado, pessoas que a gente já conhece, porque na nossa visão, primeiramente, amor não tem raça. E quando você posta um animal de raça, aparece várias pessoas. Então, para a gente, esse perfil desse adotante já não serve. Porque se ele ama só um animal de raça, sinto muito, esse animal vai envelhecer, ele vai abandonar. É dessa maneira que a gente pensa. Mesmo porque a gente não pode contribuir com isso, porque é uma exploração, né, Paulo? De pessoas aí que colocam animais de raça para dar cria, para ter lucro. Então, a gente não é a favor dessa exploração de animais de raça, não. Então, quando a gente encontra abandonados, a gente procura pessoas com esse perfil, que não importa se é de raça ou não, entendeu? É terrível isso. Mas quando a gente se postar, aparece muitas pessoas querendo... Mesmo porque, Paulo, não precisa nem postar. Muitas pessoas perguntam para a gente, você tem um animal dessa raça? Como assim? Perguntar isso para um protetor é complicado, não é? Viviane. Perdão, Paulo. Foi o que aconteceu. Eu tinha uma cachorra de raça para doar, mas tinha que ser uma adoção conjunta, porque ela tinha um vira-lata que era companheiro dela, e eles não se separam. Quando eu postei, choveu, todo mundo queria só a cachorra de raça. O vira-latinha ninguém queria. Então eu falei, gente, não, tem que ser adoção conjunta. Demorei acho que 6 meses para conseguir doar, mas aí achei. Mas, não, o pretinho eu não quero, porque é vira-lata, eu só quero... É castrada? Quando eu falava que eu ia castrar, não, a gente não quer castrada. Por quê? Quer pôr para procriar. Então, não. E assim, eu quero deixar bem assim, ressaltar aqui, que todos os animais que a gente doa, todos são castrados. A gente não doa nenhum sem castrar. Ok, obrigado, Vi, obrigado, Leide. Meninas, eu queria saber de vocês, já que estamos inseridos aqui na cidade de Araraquara,
Quais as ferramentas que o município oferece no que diz respeito à proteção dos animais? Não entendi. Quais as ferramentas que o município oferece no que diz respeito à proteção dos animais? Existe alguma ferramenta, algum equipamento na cidade oferecido pela prefeitura? Não. É como eu já respondi, não existe, não. Só existe lá o ambulatório, como eu te falei, né? Que a prefeitura doou aquele espaço, né? Pelo que eu sei. E as ferramentas é essa, tem a APA, tá? Que também a gente vai deixar o telefone aí nos comentários, que é um trabalho assim gratuito. Você vai lá, você faz a ficha, tá? E você espera pela castração e pela consulta. Eles ligam, né, para você. Hoje em dia não está sendo tão demorado, tá, Paulo? Então as pessoas também têm que ter essa paciência um pouquinho de ir lá, entendeu? Que nem se você pegou um gatinho de 1 mês, até da época dele castrar, dá tempo tranquilo, se ele vai lá já faz a ficha, certo? Ou senão ele procura um protetor para conseguir uma senha com baixo custo para castrar esse animal, tá? Mas a gente mesmo, nós que somos protetores, a gente busca muito a APA. Ressaltando aqui para as pessoas saber, você tem que estar lá meio-dia, tá? Se é uma questão de emergência, você pega seu animalzinho, meio-dia você tá lá, você entra na fila, eles vão te atender. Ok. A professora Ana Paula, ela coloca o seguinte: excelentes orientações. Acho importante procurar por elas quando não sabermos de alguma coisa para nos orientar. Obrigada, Viviane. E a Maria de Lourdes coloca fantásticas explicações, né? Tenho 2 cachorrinhas, não são de raças, mas é muito bom. São 2 membros da família, inclusive dormem até na cama com as minhas netas, né? Elas só faltam falar. E aí a Beatriz, esperei a moto passar para não interromper aqui. A Beatriz Muniz, ela coloca, sempre vai acontecer isso, né? As pessoas na nossa sociedade só querem adotar animais de raça. E aí isso é uma realidade, né, meninas? O que a Beatriz coloca aqui, né, essa observação, geralmente existe uma inclinação maior para uma adoção aí. Se for de raça, como a Viviane colocou, chove de pessoas, né? E geralmente os vira-latas têm uma certa dificuldade. É isso mesmo? Sim, Paulo, com certeza. Só que como a gente já não trabalha muito com essa questão de animais de raça, que nem eu falo, é pessoas até sem noção fazer uma pergunta dessa para um protetor, né? Porque a gente é contra a exploração do animal de raça, né? Mas sim, tem muitas pessoas hoje em dia que amam seus animais e busca assim os vira-lata, busca na rua. A gente vê muitas histórias bonitas. É um trabalho muito gratificante, viu, Paula? A gente arrumar um lar para um animalzinho, sabe? Um adotante responsável. A gente vê aqueles vira-latinha que estava na rua com maus tratos, de repente a pessoa manda um vídeo para a gente, ele com roupinha em cima da cama. Nossa, é muito gratificante, Paulo. Meninas, chegamos ao final do nosso bate-papo, passou super rápido, a gente nem percebe de tão gostoso que foi, né? Estamos ao ar há 1h33 e a coisa foi fluindo de uma forma tão natural, agradável e gostosa, além disso, acolhedora. Então, antes da gente finalizar, antes de eu passar para as considerações finais, eu gostaria de saber de vocês se tem alguma questão que a gente não contemplou aqui, né? Pela minha pauta, contemplamos todas, inclusive vocês sanaram todas as questões dos internautas, o que me deixa extremamente feliz. Mas eu queria saber se tem alguma questão ainda que faltou contemplar ou não, tá tudo ok, a gente pode encaminhar para o encerramento, como que é? Opa! Ô, Paulo, eu gostaria de estar passando assim, em geral, sobre a fauna, tá? Na questão de fazer a denúncia também de animais exóticos, tá? Para a população aí ter noção de que tem animais exóticos presos
ilegalmente, aí você pode estar ligando para o IBAMA, se você souber de vizinhos, né, que tem animais exóticos, até animais peçonhentos, né, que a gente tem o caso aí recente do estudante, né, que pegou uma naja, e por ele querer ostentar, né, por ele querer ostentar e ter lucro em cima desse animal, ele poderia colocar a fauna e a flora de um país inteiro em risco por falta de noção. Então, denunciem, não achem graça nesse sentido, existe risco, sabe? Graças a Deus aí ele ainda conseguiu um soro, né, que o Butantan tinha lá para pesquisa, mas é um animal que não faz parte da nossa fauna, então não existe nenhum soro anti-peçonha. E outra coisa que eu gostaria também de deixar aqui, nós somos totalmente contra a vaquejada, esse negócio de pesca esportiva, porque quando a gente fala de animal, é como um todo, certo? É muito chato, Paulo, a gente ver, por exemplo, pescadores ir para a beira de um rio e ostentar com uma cobra sucuri, para tirar simplesmente uma foto. Então, vamos usar de empatia com a natureza, com a nossa fauna. Eles estão no habitat deles. Eles não vêm para... É muito difícil você ver acontecer acidentes no meio urbano. Mas o ser humano vai lá no habitat deles e traz esse perigo, é onde ocorre, né, acidentes. Aí eu pergunto para a Viviane, que sabe responder bem isso. É culpa do animal, Viviane? Óbvio que não, de forma alguma. Óbvio. E assim, Paulo, eu queria reforçar aqui uma coisa assim, as pessoas, quando eu falo para fazer a denúncia, a maioria, todas elas têm medo. Ah, eu tenho medo porque vai falar meu nome, então eu quero reforçar aqui. Viu maus tratos, o cachorro acorrentado, debaixo de sol, sem água fresca, sem comida, façam a denúncia. A denúncia é anônima. Liga no meio ambiente, na ouvidoria, o fiscal vai averiguar isso. Então, a gente vai deixar nos comentários os telefones certinho, então não deixem de fazer a denúncia, porque eles não têm vozes, né? A gente tem que falar por eles. Ok. Tem uma questão aqui, mas eu acho que pelo tempo não dá para a gente responder. Provavelmente vocês vão responder nos comentários, beleza? Então, gente, hoje eu conversei com a Leide Lira, que é técnica de enfermagem e ativista social nas causas referentes aí aos direitos e proteção dos animais. Também contei com a colaboração da Viviane Peroni, que é estudante do curso de técnico de enfermagem, também é ativista social nas causas referentes aos direitos e à proteção dos animais. Leide, Viviane, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas à nossa população, pelo carisma de vocês e, sobretudo, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui na nossa cidade, pela preocupação que vocês têm com os animais que são abandonados, muitas vezes de forma cruel. Gostaria de agradecer os internautas pela paciência, pela colaboração nas questões, todas questões pertinentes. Eu acho que vocês foram aí contempladas também com as respostas das meninas, com as informações, todas de forma muito adequada, de forma muito ética. Então, muitíssimo obrigado pela colaboração de vocês. Agora, Leide, fica aberto aí para as considerações finais. Depois você passa a palavra para a Viviane fazer as considerações finais e a gente encerra essa grande roda de conversa que foi extremamente prazerosa e esclarecedora para mim e acho que para todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo, porque ele vai ficar disponibilizado. E gostaria de pedir para as pessoas compartilhem. Eu acho que é esse tipo de informação que a gente precisa compartilhar. A gente precisa compartilhar coisas boas que venham acrescentar em algo na nossa vida. Então, fiquem à vontade para compartilhar, né? O vídeo ele não é de propriedade nossa, ele é de propriedade pública. Então, Leide, é com você agora nas considerações finais. Ai, Paulo, quero agradecer a você essa oportunidade, né, de ter trazido esse assunto que para a gente é muito importante mesmo. Agradecer aí os internautas, né, a participação de todos e deixar aí, né, mais uma vez o recado para a sociedade. Não espera os governantes, não. Cada um toma a sua atitude e ajude um animalzinho
E vou deixar aqui, Paulo, para quem quiser ler, é muito de extrema assim, importância, eu acho. Existe um poema, Pássaro Cativo, do Olavo Bilac. Então, leia que muitas pessoas vão ter essa empatia e quem sabe as pessoas resolvem abrir a gaiola. Obrigada, né? Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade, foi um bate-papo muito gostoso. Agradecer os internautas pelas perguntas. E é isso, Paulo. Foi uma noite gostosa, um bate-papo gostoso. Para mim foi extremamente prazeroso. Então, meninas, fiquem aí, eu vou desconectar, né? Mas fiquem aí para a gente bater um papo final. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês, um beijo no coração de todos e nos encontraremos aí na próxima live, a qual eu vou divulgar amanhã. Então, um beijão, fiquem com Deus e boa noite às meninas e a todos os internautas que aqui estão conosco. Muitíssimo obrigado e tchau, tchau.